Você está ouvindo o podcast Quarta ou Sétima Trombeta. Quando será o arrebatamento? Episódio 1. A Última Trombeta e a Grande Transição. O texto base está em Apocalipse, capítulo 8, versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Existe uma ideia muito comum entre os cristãos de que o arrebatamento acontece na última trombeta. E, à primeira vista, isso parece fazer todo sentido. Mas e se essa suposição estiver incompleta? E se a Bíblia não estiver apontando apenas para qual é a última trombeta, mas para quando algo decisivo acontece? E se o foco não for apenas o final, mas o momento em que tudo muda? Hoje, nós vamos olhar para as trombetas do livro do Apocalipse não de forma isolada, mas como uma sequência, uma progressão, um caminho. E talvez, ao observar esse caminho com mais atenção, a gente descubra que a resposta não está exatamente onde a maioria costuma procurar. Quando o apóstolo Paulo descreve o arrebatamento, ele usa uma expressão muito específica: ao som da última trombeta, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Essa frase moldou a forma como muitos cristãos entendem esse evento. E é natural pensar assim: se existe uma última trombeta, então o arrebatamento deve acontecer nela. Mas aqui começa uma pergunta importante. Última em relação a quê? Porque quando olhamos para o livro do Apocalipse, encontramos não apenas uma, mas 7 trombetas. E elas não aparecem de forma aleatória, elas seguem uma ordem, uma progressão, um caminho. E isso muda completamente a forma de interpretar, porque agora a pergunta deixa de ser apenas qual é a última trombeta e passa a ser última dentro de qual sequência. Será que Paulo estava falando da mesma sequência de trombetas descrita no Apocalipse? Ou será que ele estava se referindo a outro tipo de trombeta com outro propósito? Essa distinção é mais importante do que parece, porque nem toda trombeta na Bíblia tem o mesmo significado. Existem trombetas de convocação, trombetas de guerra, trombetas de anúncio e trombetas de juízo. Então, quando Paulo fala da última trombeta, precisamos entender: última dentro de qual contexto? Agora, voltando ao Apocalipse, as trombetas começam no capítulo 8, e à medida que avançam, algo interessante acontece. Elas não apenas aumentam em intensidade, elas mudam de natureza. No início, os impactos são sobre a terra, o mar e as águas. São eventos que atingem o ambiente natural, mas isso começa a mudar ao longo da sequência. E isso levanta uma pergunta importante: será que essas trombetas estão apenas descrevendo juízos isolados ou estão revelando um processo, um caminho progressivo que conduz a um ponto específico? Porque se for um processo, então talvez o arrebatamento não esteja simplesmente no final, mas em um ponto estratégico dentro dessa sequência. Um ponto onde algo muda. E isso nos leva a um princípio importante. Na Bíblia, Deus age com ordem. Existe padrão, existe progressão. E quando esses padrões aparecem, eles apontam para algo maior. Então, ao invés de perguntar apenas qual é a última trombeta, talvez a pergunta mais correta seja: em qual momento dessa sequência acontece a mudança decisiva? Porque o arrebatamento não é apenas mais um evento, ele é uma transição, uma separação, um divisor de realidade. E se ele é um divisor, então ele precisa acontecer em um ponto onde essa divisão faça sentido. Ao longo dos próximos episódios, nós vamos caminhar por essa sequência passo a passo, observando cada detalhe, cada mudança, cada padrão. E aos poucos, vamos identificar onde esse ponto de virada acontece. Porque talvez a resposta não esteja apenas no final da sequência, mas no momento em que ela muda de direção. E se isso for verdade, então a pergunta não é apenas qual é a última trombeta, mas sim quando tudo muda. E é exatamente isso que vamos começar a descobrir no próximo episódio. Você ouviu o podcast Quarta ou Sétima Trombeta? Quando será o arrebatamento?
uma produção do canal 365 com Deus. Até o próximo episódio.